Boa noite. No programa de hoje falaremos sobre o direito médico hospitalar, os erros médicos e as cirurgias plásticas, esclarecendo dúvidas para a sociedade e seus respectivos direitos e obrigações. Para tratar desse tema, o nosso convidado de hoje é um advogado, Dr. Erlon Fernandes, conselheiro estadual da OAB de Goiás, especialista em direito médico. Esse tema tem atraído cada vez mais o interesse da sociedade e da comunidade jurídica, haja visto o crescente número de ações judiciais que tratam a respeito desse assunto. Gostaria de convidar a todos a conhecerem nosso Instagram, @debatendodireito, e nosso canal no YouTube. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Olá pessoal, eu sou Jefferson Damos, apresentador do novo Hora do Esporte. Vamos trazer para vocês muitas novidades: nutrição, nutrologia, receitas, musculação, treinamento de performance. Vários convidados para vocês desmistificando as novas tendências do mercado. Nos acompanhe de segunda a sexta, de 13h15 às 14 horas. Nos acompanhe também nas redes sociais. Programa Hora do Esporte e Jefferson Damas, o oficial. Muito prêmio, muita coisa bacana, muita coisa legal para você que nos acompanha. Obrigado! Boa noite. Seja bem-vindo a mais um programa Debatendo Direito e hoje falaremos sobre erro médico hospitalar, erros médicos e cirurgias plásticas. E falaremos com o Dr. Erlon Fernandes, ele que é advogado especialista em direito médico, conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Goiás, e proprietário titular do escritório de advocacia Erlon Fernandes Advogados Associados. Dr. Erlon, seja bem-vindo, satisfação tê-lo aqui no programa. Satisfação é minha, doutor Tênio, doutor Colemar, doutor Rafael. Bom, e falando sobre esse tema, a primeira pergunta e o primeiro tema de debate é o número de processos por erro médico. Ele é crescente no Brasil. Os meios de comunicação têm noticiado isso. E, na sua opinião, por que essa demanda ascendente? Por que tem havido mais erros médicos ou não? Tem algum cenário diferente? Eu acredito que não só na seara do direito médico, das ações de responsabilidade de médico tem crescido, como várias outras searas. Na verdade, depois a lei trabalhista, a lei consumerista, ela trouxe a população para mais perto do Poder Judiciário. E isso deu um reflexo também nas prestações de serviço de saúde. Então, eu acredito que esse seja um dos fatores que tem majorado o número de ações, né, sobre erros médicos. Como também eu acho que a falta da relação médico-paciente também é um dos fatores que tem aumentado bastante a busca do Poder Judiciário para a resolução de conflitos. Perfeito. Erlon, boa noite, é um prazer recebê-lo aqui no programa, colega nosso de OAB e colega advogado, tão atuante aí nessa área médica. Os pacientes, eles são informados sobre os problemas que de repente podem ocorrer de complicações hospitalares
ou complicações de alguma cirurgia ou de algum tratamento. Esse informe ele é feito de forma correta do ponto de vista da lei? E o que a lei traz alguma exigência para que o paciente seja informado? Há um ordenamento jurídico expedido pelo Conselho Federal de Medicina, os conselhos regionais, o próprio Código Civil, que alerta que todo procedimento cirúrgico, todo tratamento de saúde, ele tem que ser bem aclarado para o paciente, né? Em determinadas especialidades, inclusive os médicos, até para se blindarem, eles pegam um termo de consentimento onde não só na consulta é fornecido ao paciente todos os pormenores do ato que ele vai ser submetido, o tratamento de saúde que ele vai ser submetido, como também um documento, um contrato que inclusive autoriza em vários aspectos as intercorrências que vierem a acontecer nessa cirurgia, deixando bem claro para o paciente os riscos cirúrgicos, né? Então, existem sim um ordenamento jurídico brasileiro voltado para resguardar a atividade médica. E às vezes até também a construção jurisprudencial, né? As decisões vão se juizando ações, vão vindo decisões e vai se pautando por aí, né? Acredito eu. Sim, é outra fonte, né? De que guarnece os pacientes, claro, sem dúvida nenhuma, e também os médicos. Ok. Erlon, boa noite. Boa noite. O que vem a ser o erro médico, né? E em que momento ele se configura e quais condutas a gente pode caracterizar como erro médico? Bom, o erro médico é a conduta praticada pelo médico que foge à conduta adequada médica. Ou seja, é um ato ilícito que ele pratica por ou negligência, imprudência, imperícia, né? Imperícia, né? Que vem aí acarretar algum transtorno para o paciente. E a gente percebe que mesmo, não só pautado nisso, às vezes cuidados, né? Salutares que ele deveria tomar, às vezes não toma, né? Alguma falta de zelo, alguma falta de conduta adequada para aquela determinada ocasião que deixa de ser praticada e acarreta um resultado inesperado, que não era o pretendido no tratamento de saúde. Né? De regra, ele é percebido depois, né? Posteriormente, né? Já com as consequências do erro. Às vezes no próprio ato, né? Quando você está tratando de saúde, de prevalência de vida, a gente está falando do bem maior tutelado. Então, o erro médico, ele é caracterizado pela falha na conduta médica. E isso, assim como ocorre em qualquer outra profissão também, que há responsabilidade do engenheiro que edifica com vícios, com erros, com advogados também que deixam de exercer a atividade com o devido zelo. Bom, e esse erro médico, ele, obviamente que sendo configurado aí com essa negligência, imperícia, imprudência, né, ele está passível aí de responsabilização, né? Em quais condições que isso ocorre e o que diz a legislação? Tem uma legislação específica para essa conduta, etc.? Tanto o Código Civil, né, obriga quem gerar dano ao paciente, o médico que gerar dano ao paciente, a indenizá-lo. Né? Tem também o Código do Consumidor, no seu artigo 14, que deixa bem claro também o dever de indenizar o paciente que foi vítima de algum erro grosseiro ou qualquer tipo de ilicitude na conduta médica que foi exercida. Tá, e com relação ao Conselho Regional de Medicina, ele tem também ali um código de ética, de conduta profissional que possa também ser utilizado numa forma de mensurar ali se a conduta dele foi correta ou não? Pacientes que são vítimas de erro médico, eles também podem buscar os conselhos regionais de medicina que possuem competência
com atribuição exclusiva de julgar aquela conduta médica que foi praticada, né? Ali vai ser submetido uma perícia, vai ter exame, vai ter uma análise acurada sobre o prontuário médico, sobre a conduta que foi praticada naquele determinado tratamento, de forma a identificar se houve ou não esse ato ilícito praticado, né? Essa conduta. E aí, provavelmente, sendo averiguado que houve aí uma intercorrência dentro do exercício profissional, esse médico vai ser sancionado, sim, pelo Conselho Regional de Medicina, podendo ser suspenso e até mesmo excluído. Ok. Torello, ainda dentro dessa temática do erro médico, eu acho que é um ponto assim, crucial para o que os nossos telespectadores e aqueles que nos assistem também pela internet, acredito que é o ponto de maior curiosidade deles. O erro médico, ele está sujeito a responsabilidade subjetiva ou ele está fundado somente na culpa? Como que funciona para se dimensionar e para se entender a responsabilização, do ponto de vista da responsabilização no caso do agente de saúde, do médico, seja do médico, do enfermeiro ou de quem estava da equipe, né, que estava ali atuando naquele momento. O profissional que presta o serviço, o tratamento de saúde, cometendo algum ato ilícito, ele é responsabilizado subjetivamente, né? Enquanto a instituição para a qual ele trabalha, o hospital, o nosocômio, clínica, tem também a responsabilidade objetiva, também tem um dever de indenizar, independente nesse caso de culpa ou dolo, né? Que nós chamamos no direito da responsabilidade objetiva. E tem se aumentado muito essas demandas? Tem. Ou isso tem, o aparelhamento hospitalar ou da área de saúde tem se precavido de uma tecnologia cada vez melhor para evitar, não só a tecnologia como capacidade humana, claro, mas para evitar qualquer erro? Doutor Colemar, nós dividimos a saúde no Brasil em 3 espécies: a privada, a pública e a complementar, que é aquela que o sistema público de saúde se vale da rede privada para complementar aquele serviço que aquela rede não dá conta, né? O serviço que não dá conta. Infelizmente, os médicos hoje estão submetidos a ambientes de trabalho impróprios, indignos, ou seja, filas amarrotadas, falta de instrumento, falta de equipamentos, e isso faz sim com que venham diagnósticos equivocados, que tem aí um índice bem prejudicial ao tratamento de saúde, principalmente, ou seja, na rede pública, né? É onde a gente averigua que é onde é o aumento das demandas judiciais. E a gente percebe também, doutor Erlon, que não só o profissional médico em si, porque ele tem não só a equipe, como existe também ali equipamentos que tem que funcionar. Às vezes ele não faz parte ali daquela equipe, mas o hospital também tem ali acaba tendo uma responsabilização ali, né? Foi como eu disse, né? O hospital, ele acaba respondendo pelo seu preposto, independente de culpa ou dolo. E também há aquelas situações em que o hospital ele é responsabilizado, e aí é subjetivamente, independente da conduta médica de ter existido ou não. Vou dar um exemplo que aconteceu, que nós assumimos o patrocínio, foram que vários pacientes nos procuraram, e todas essas pacientes tinham sido submetidas à cirurgia plástica para colocação de seio, né? Prótese ali. Prótese mamária. E todos apresentaram feridas, um alto índice de infecção no pós-cirúrgico. E nós fomos observar que essa incidência estava se dando naquele hospital especificamente, mas com médicos distintos. Mandamos fazer uma coleta da ferida que apresentava cada paciente e descobriu que ali tinha-se uma bactéria. Uma contaminação. Uma infecção por uma bactéria que ela é produzida dentro do ambiente hospitalar. Ou seja, o médico não teve responsabilidade nenhuma sobre
sobre aquele ato cirúrgico. O que aconteceu ali era um ambiente contaminado e nós informamos para a agência de vigilância sanitária que veio a interditar esse hospital. Ou seja, não é porque o paciente foi submetido a um tratamento de saúde e um pós-cirúrgico veio a ter complicações que necessariamente houve um erro médico, né? São vários fatores que precisam ser examinados para que não se cometa uma injustiça. E a gente percebe que a questão do erro médico, ela nem sempre está associada a uma única causa, né? Teria também que ser investigado, teria que ser apurado melhor, né? Sim, sim. A medicina é uma ciência maravilhosa e específica, né? Um conhecimento técnico específico. Você precisa, dentro de um processo que se busca averiguar a ocorrência de um ato ilícito, usar de todos os meios possíveis para descobrir se realmente aquele dano que o paciente alega ter foi proveniente de um erro humano, né? Perfeito. Nós vamos para um breve intervalo e retornamos no instante. Você está assistindo TV Metrópole. Se você procura tecnologia, qualidade e bons preços, no Zequinha Bordados trabalhamos com o que há de melhor em tapetes personalizados, bordados em camisetas, bonés, uniformes e logomarcas em geral. E o melhor, com máquinas de última geração. No mercado desde 1993, o Zequinha Bordados preza pelo bom atendimento, oferecendo serviço de primeira linha e com agilidade. Venha nos fazer uma visita. Zequinha Bordados, Rua Campinas, número 431, Setor Bueno. Avenida Perimetral, número 2982, Setor Coimbra, dentro do Hiper Moreira. Fones 3285-6010, 3233-1390. De volta do intervalo, hoje recebendo o Dr. Erlon Fernandes, ele que é advogado especialista em direito médico e conselheiro seccional da OAB Goiás. O tema hoje é direito médico hospitalar e erros médicos e cirurgia plástica. Especificamente, Dr. Erlon, a respeito de cirurgias plásticas. A gente sabe que a responsabilidade do médico, assim como a responsabilidade do advogado, normalmente é de meio e não de resultado. E como é que fica a questão da responsabilidade do cirurgião plástico? Especialmente porque o que a gente vê às vezes na TV é que alguns cirurgiões mostram, era assim, vai ficar assim. E aí? É de resultado? É de meio? Como é que fica essa responsabilidade desse médico? Esse tema é um tema complicado de debate no Poder Judiciário e nas doutrinas. Embora a maioria entenda que a cirurgia plástica é uma atividade fim, porque ali se entende que não está tendo um tratamento de saúde em si, mas sim um tratamento de embelezamento, né? Então é inconcebível para o Poder Judiciário que a pessoa entre de uma forma e saia pior do que ela entrou. Então a doutrina tem entendido que sim, não é um tratamento de saúde,
salvo, faço até um parênteses, naqueles casos em que a cirurgia plástica se presta a reparar. Ou seja, você foi acometido um sinistro, teve aí parte da face dilacerada, então vocês vão fazer uma reconstrução. Nesse caso, o médico ele não tem uma obrigação com o resultado. Eu, particularmente, não gosto de definir a atividade do cirurgião plástico, ainda que para embelezamento, como uma atividade fim. Porque nem todo o procedimento cirúrgico que ele utiliza ali depende dele. A gente só pode definir que é uma atividade fim na medida em que eu tenho controle sobre aquilo. Vamos supor que o médico faça ali uma cirurgia nasal, ou seja, melhorar o seu aspecto, né, do seu nariz, e aí o resultado não te agrade. Primeiro, o resultado de embelezamento é uma questão subjetiva, o que pode ser bonito para você, pode ser feio para mim, né? E nesse ato cirúrgico eu tenho fatores ali que não dependem única e exclusivamente do médico, como a cicatrização, a calcificação do tecido ósseo nasal. Aquilo ali, a hora que houve a quebra para a reconstrução de uma maneira que o paciente pretende, que ele entende ser mais harmônica a sua face, às vezes na cicatrização pode ter ali uma simetria. E essa simetria não tá sob o controle. Isso depende do metabolismo, do organismo do paciente. Ou seja, eu acho que se analisando um processo de erro médico, de cirurgia plástica, de resultado, eu acho que o magistrado, o promotor às vezes se envolve capazes ou menores, ou os próprios advogados têm que ter esse critério, tem que analisar caso a caso. Eu entendo que não pode se colocar como uma situação inexorável o resultado, né, na cirurgia plástica. Complexidade, né, do corpo humano também, né? Tem algumas coisas também que a maioria dos médicos hoje, em termos de consentimento, eles não garantem resultado, né? Ninguém garante, porque todo mundo sabe que qualquer intervenção cirúrgica, por mínima que seja, ela tem um risco. Pode ser que haja uma complicação no meio do procedimento que nada tem a ver com aquela parte estética. Pode. No procedimento, eu não sou mais apropriado para falar isso, porque aí a gente já está saindo de uma esfera jurídica para extrapolando para uma médica, mas ali naquele procedimento de lipoaspiração, aquilo ali você está, né, com a cânula sugando a gordura ali. Bastante invasivo. Né? Pois é, aquilo ali pode ter uma perfuração e essa perfuração pode lançar uma gordura na corrente sanguínea do paciente, aquilo ali virar uma embolia pulmonar ou embolia. O médico almeja isso, ele tem resultados sobre isso, ele consegue ter uma visão de raio-x para saber onde tem vaso calibroso em todo o paciente, ou seja, precisa o paciente que vai buscar o procedimento cirúrgico ter a convicção, ter a ciência que ele tem um risco, e ele tem que assumir esse risco. E o médico, na medida em que promove o atendimento para o paciente, ele tem que deixar bem claro para ele desse risco. Entra exatamente na pergunta do Dr. Colemar, que foi feita, que é essa questão da informação ao paciente, né? Se o paciente é informado a respeito de todos os riscos. Perfeitamente. Bom, e ainda sobre esse tema, uma curiosidade, antes de fazer aqui a pergunta, o senhor disse que é visto a cirurgia plástica não como uma questão de saúde, pelo fato de ser embelezadora e tudo mais, né? Mas esse olhar, ele é das instituições de plano de saúde ou a medicina enxerga dessa forma também, independente da... tecnicamente, o médico ele enxerga como uma questão de saúde, o Conselho Regional de Medicina, ou não? Você tem conhecimento? Perdão. Doutor Tênio, eu vou fazer uma retificação. Na verdade, para a luz do Poder Judiciário, existe uma dicotomia, tá? Entende-se que a cirurgia plástica ela pode ser reparadora, sim, ou estética, isso, certo? Agora,
o que eu tenho visto que para os conselhos regionais de medicina, o Conselho Federal de Medicina, a cirurgia plástica é tratamento de saúde. Quem busca melhoramento da imagem, às vezes tem um abalo emocional muito grande, né? Às vezes sofreu, às vezes, dando um exemplo aqui, a famosa orelha de abano, né? Que é alvo de bullying nas crianças. Isso tudo. A pessoa que busca cirurgia para fazer uma reparação num pavilhão auricular da forma que ele entende mais aceitável socialmente, em regra ele está doente psicologicamente, ele sofreu de bullying, ele sofre de depressão. Quando eu até costumo dizer, na cirurgia bariátrica, você tem ali uma redução abrupta de peso. E às vezes o seu tecido, a sua epiderme não acompanha aquilo, a sua pele não acompanha, e dá aquela flacidez. Isso gera um abalo emocional no paciente muito grande. Então eu costumo dizer que o plano de saúde ele tem que cobrir não só a cirurgia bariátrica, como também é dever dele pagar a cirurgia plástica. E isso também para o sistema público de saúde. Porque não é um tratamento só de obesidade que está sendo proporcionado para o paciente. É também um psicológico. É um também de pele. Aquele excesso de pele também traz enfermidades. Né? Então, ou seja, tem que ser um tratamento completo. Muita gente me questiona, fala assim, mas eu vou pagar a cirurgia plástica pelo SUS. Vai, porque se o SUS já autoriza a redução bariátrica e isso já traz um problema de flacidez de pele, precisa ser proporcionado também. Ótimo. Com relação à pergunta em si, a responsabilidade, nós falamos há pouco, a responsabilidade objetiva, subjetiva, né? Mas que para que os nossos telespectadores entendam melhor o que vem a ser essa responsabilidade objetiva ou subjetiva, especialmente em face aí, em razão dos hospitais e dos estabelecimentos clínicos, né? Você podia discorrer um pouco sobre esse vou conceito? Vou procurar usar uma linguagem menos técnica, né? Isso. Mas a responsabilidade subjetiva é aquela que está ligada ao profissional que aplica diretamente o tratamento médico. Enquanto a responsabilidade objetiva, no caso do erro médico, é destinado ao hospital, à clínica, a qual o médico proporcionou o tratamento. O médico, quando ele comete algum ato ilícito, ele responde subjetivamente, e isso quer dizer o quê? Tem que se provar que ele praticou um ato ilícito. Tem que se provar que ele praticou esse erro. Enquanto para o paciente acionar o nosocômio, o hospital, a pessoa jurídica, ele não precisa provar que nada, ele só tem que provar que foi o seguinte, não, eu sofri esse dano porque o médico que atendia nesse hospital me proporcionou ele. E aí há outro debate com essa questão da prova no processo. Porque como a gente está falando de prestação de serviço, e aí a gente tem que buscar uma definição lá pelo artigo 14 e 2º e 6º do CDC, há uma inversão do ônus da prova. O médico tem que provar que a conduta médica adotada para ele, para aquele determinado tratamento, foi a correta, foi a certa. Perfeito. Treino, e caso o hospital, ainda um pouco dentro do tema da responsabilização, caso o hospital seja privado, mas o serviço prestado tenha sido através do SUS, como que fica no caso daquele recebedor do serviço que se sentiu de alguma forma lesado? Como que ele pode buscar reparação no que diz respeito à responsabilização? Nesse caso, ela seria do médico, da equipe, da União, do Estado, do município? Como que... Dr. Colemar, a gente está falando do sistema complementar de saúde. Nesse caso, Sistema Único de Saúde que se vale da rede privada para complementar os serviços que ele presta à coletividade. A estrutura seria da rede privada? A estrutura hospitalar seria da rede privada? No exemplo que o senhor me deu foi assim, né?
a título de responsabilidade da instituição privada que presta serviço para o SUS. Exato. Não importa quem, não importa quem está prestando, aquele que cometer o ato ilícito, ele é obrigado a indenizar. E nesse caso a gente vive num regime democrático de direito, onde o Estado também se responsabiliza, né? Quando a iniciativa privada vai prestar um serviço público, a gente está passando por um processo de afetação da coisa privada pela coisa pública. Ele está assumindo ali, ele está sendo delegado para prestar aquele serviço. E a gente vai lá no artigo 37 da Constituição, parágrafo 6º, salvo engano, que fala que o agente ele é obrigado a responsabilizar, o Estado responde objetivamente e o agente que proporcionou o dano também sofre ação regressiva. Nesse caso, a iniciativa privada, ela está agindo como um agente público que presta serviço. Então, vai ser acionado, o paciente vai poder acionar tanto o médico que praticou diretamente o ato ilícito, como o hospital para qual ele prestou. E como o sistema, o Estado. Aí a gente tem as esferas, né? A saúde, nesse caso, ela foi prestada pela rede municipal, estadual ou federal. Dependendo de onde ele foi, Perfeito. Ele pode acionar também. Claro. Então, assim, em resumo, a responsabilidade, em regra, a responsabilidade do médico é subjetiva, em tese, na maioria dos casos, pelo que se percebe, a responsabilidade da unidade de saúde, do hospital, ela seria objetiva, do Estado objetiva. Correto? Na verdade... A jurisprudência já seria pacífica nesse sentido. Sim, a única diferença que na resolução da pretensão jurisdicional é que para se ter uma condenação do Estado, né, ou objetivamente de um hospital público ou privado, vai ter que se comprovar que houve um dano subjetivo. Perfeitamente. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Você está assistindo TV Metrópole. Feitos para proporcionar bem-estar, conforto e facilitar a sua vida, os móveis Bellini são todos fabricados com os melhores produtos e acabamento único. Tecidos diferenciados, percinta elástica e todos os modelos com 3 anos de garantia. A Bellini Móveis é uma fábrica de sofás, poltronas, puffs, cabeceiras, recamiers e reformas. E por isso possui o melhor preço e a melhor qualidade. Os modelos são os mais variados e criativos e com qualidade única. Visite nossa loja online e surpreenda-se. Endereço: Avenida Nerópolis, número 2838, setor Gentil Meireles, Goiânia. Telefone 3928-1503. Não é arte. Não é música. Não é homem. Não é feliz. Não é competente. Não é bonito. Não é bem-vindo. Não é capaz. Chega, né? É arte. É música. É homem. É feliz. É competente. É bonito. É bem-vindo. É capaz. É 2018. Cuidar é melhor que julgar. Unimed Goiânia. Cuidar de você. Esse é o plano. Hoje falando sobre
direito médico, erro médico, cirurgias plásticas e os reflexos jurídicos desses temas. Estamos recebendo o Dr. Erlon Fernandes, um craque, advogado atuante dessa área, conselheiro seccional da Ordem. E, voltando ao tema, eu quero falar sobre a questão da culpa do médico. Se ficar comprovada a culpa, Dr. Erlon, de um médico que integra o corpo clínico do hospital e executou o serviço dentro do centro cirúrgico daquele hospital, o estabelecimento hospitalar, a resposta, ele responde objetivamente? O estabelecimento, sim. Sim. Responde. Depende de cada caso também, doutor Coleman. Eu vou dar uma situação aqui hipotética. A maioria, por exemplo, das intervenções cirúrgicas, oftalmológicas que nós fazemos, né? Vamos falar correção visual por raio laser. O que acontece naquela relação, naquele tratamento de saúde? Muitas das vezes, o hospital não é um hospital que ele corre no risco da atividade do médico. Por quê? Porque, na verdade, ali ele só loca para o médico um espaço ou um equipamento. Nesse caso, não tem uma relação direta do médico com o hospital. Então, o hospital, nesse caso, ele não vai ser. Por quê? Porque não tem uma relação jurídica dele com o médico, é de mera locação. Isso é de muito prático na cirurgia plástica. Você vai ser consultado por um médico, cirurgião plástico, ele vai te atender numa clínica dele, né? Mas ele vai te dizer o seguinte, olha, para você ser submetido à sua cirurgia, você vai para o hospital tal. A relação do hospital com o médico, nesse caso aí, é de mera locação do espaço para que seja proporcionada, seja realizada a cirurgia. Não tem. Quando que o hospital ele vai correr na responsabilidade objetiva? Quando ele estiver correndo no risco da atividade empresarial. Ele estiver ganhando também com aquela cirurgia. O médico, se for um médico que tem uma relação trabalhista, uma relação de emprego, de lucro, de risco, né? Aí ele vai estar correndo no risco do ato cirúrgico. Então, nesse caso, ele vai ser responsabilizado objetivamente. E esse é um posicionamento pacificado, tá? Jurisprudencial, pátrio, nesse sentido. O hospital, para ser responsabilizado, ele tem que ter relação jurídica com o médico que pratica o tratamento de saúde. Perfeito. Doutor Erlon, a minha pergunta é de ordem bastante prática, sobretudo para os advogados que atuam nessa área. A responsabilidade, como falamos aqui, do profissional, do médico, ela seria subjetiva, né? Verificar a questão da culpa, né? Negligência, imprudência, imperícia, ou dolo, né? Não falamos muito do dolo aqui. E é difícil achar um médico que queira matar, mas infelizmente, né? Mas qual é o risco do negócio? Acontece. E nessa situação, se fosse proposta uma ação em que se coloque no polo passivo o médico, o hospital, e no caso até às vezes o Estado, na apuração disso, não prejudicaria eventual sucesso de uma ação contra o hospital ou contra o Estado, haja vista que aquela responsabilidade é objetiva e aquela outra é subjetiva, consequentemente, lá numa sentença final, não poderia prejudicar essa verificação da culpa, não poderia prejudicar a responsabilidade objetiva para quem está pleiteando? Doutor Rafael, como eu disse, para configurar a responsabilidade do nosocômio, que é o hospital ou clínica, o agente que praticou o ato ilícito, um médico, um tratamento de saúde, tem que ter vínculo com esse hospital. Agora, é imprescindível se determinar duas coisas no processo na coleta de provas. Primeiro, que houve um erro, um ato ilícito praticado. Eu falo em relação ao hospital, que esse erro foi praticado por um preposto do hospital. Não tem como eu responsabilizar um hospital pura e simplesmente sem identificar
qual foi o agente dele que praticou o ato ilícito ou qual ato ilícito foi praticado, né? Para configurar a responsabilidade objetiva do hospital, tem que se comprovar a responsabilidade subjetiva e também um vínculo do médico com o hospital. Jogando aqui um pouco à luz do Código de Defesa do Consumidor, a gente percebe que há inclusive a questão da inversão do ônus da prova, né? E, salvo engano, o artigo 14. Acho que é o 14, né? do Código de Defesa do Consumidor fala dessa questão da subjetividade do responsabilidade profissional autônomo, né? Então, quer dizer, o ônus da prova, como é que ficaria essa questão do ônus da prova? Na verdade, a indagação é sobre o profissional liberal, sobre os olhos da lei consumerista. Tem que se provar, salvo engano, parágrafo 6º ou 5º, que ele praticou o ato ilícito. E nesse caso, como por se tratar o ordenamento jurídico consumerista, ele trouxe uma especialidade. Ele falou para quem? Pro profissional liberal. Ele colocou ali, ele excetuou o profissional liberal do inversão do ônus da prova. O erro foi praticado por profissional liberal, médico, não há inversão do ônus da prova nesse caso. Você tem que provar que ele errou, tá? Quando é profissional. E isso aí, quando é pelo profissional que foi praticado, a gente já não está falando mais de pessoa jurídica, né? A gente não está colocando esse sentido para ter a responsabilidade objetiva do hospital em si. E com relação, ainda nessa temática aí, nessa pergunta, com relação ao médico plantonista do sistema de emergência e o médico que não integra essa equipe do hospital, os dois atuando juntos ali, como que fica a responsabilidade deles? Não só deles, mas com a abordagem do hospital também. Em caso de erro médico. A responsabilidade é individual nesse caso. Individual, né? Vamos supor que um paciente chega ali num PA, que a gente chama de pronto atendimento, né? Sim. E ali houve alguma falha na prestação de serviço médico. Essa falha, ela vai ter de ser identificada pelo agente que a praticou. Porque não tem como eu atribuir toda a equipe médica àquela falha. Cada um tem um papel dentro do tratamento do paciente. De sorte que o erro, quando foi praticado, se foi praticado, o erro aconteceu pela coletividade da equipe ali, então todo mundo vai ser chamado no polo passivo da ação a responsabilizar o dano gerado, né? Mas não mas a responsabilidade nesse caso, você tem que averiguar de quem a praticou para depois perquirir o dano, a indenização. Ok. Agora, Torello, há também as hipóteses que a gente costuma observar, apesar de não atuar na área, mas que é o chamado erro de diagnóstico. Quando eventualmente isso acontece, o que à luz da jurisprudência, o que à luz da doutrina tem indicado? Isso gera e é passivo de indenização? Sim, Sim, por quê? Porque é uma falha da prestação de serviço, independente seja praticado ou não pelo médico. Isso é muito comum no erro proporcionado pelo laboratório. Que a gente está falando de exames né? Também. Um exemplo que pode ser colocado aqui é o diagnóstico de soro positivo equivocado, né? Ele é passível de ser indenizado, sim. Na verdade, é uma falha da prestação de serviço. Agora, tem que se levar em consideração o que, doutor Cleomar? As condições que o médico tinha para dar aquele diagnóstico. Claro. E isso, infelizmente, nós estamos vendo o grande sofrimento dos nossos médicos que se deliberam a proporcionar tratamento de saúde na rede pública. Estão lá submetidos
a ambientes, como eu digo, indignos de trabalho, né? Amarrotado de pacientes, sem infraestrutura nenhuma, com falta de corpo clínico, de enfermeiros. Muitas das vezes é impossível para um profissional que trabalha num ambiente desse dar um diagnóstico acertado, né? Então aí há uma flexibilidade também para o modo como os exames ou como o tratamento de saúde está sendo proporcionado. Nós temos no Brasil excelentes médicos, infelizmente submetidos a maus tratos. Dr. Erlon, e a responsabilidade do anestesista? Ela tem alguma particularidade, né? Sobretudo quando ele ocupa uma equipe comandada por um cirurgião-chefe, por exemplo. Mas ela tem alguma particularidade? No caso de uma intervenção cirúrgica em que tem que se anestesiar o paciente e acontecendo algum erro médico, alguma intercorrência nesse tratamento, e vamos supor que vem um paciente a óbito, vai ter de se examinar qual que foi o erro ali, porque cada agente numa mesa cirúrgica, ele tem uma atribuição específica. Então, dentro da especialidade de cada um, vai ter de se diagnosticar o que foi feito de errado. Perfeitamente. Dr. Erlon, e com relação ao prazo prescricional, para a vítima, a pessoa que tenha um direito seu violado, qual seria o prazo para ela poder ingressar em juízo? Qual o caminho que ela poderia seguir para poder exigir aí alguma reparação nesse sentido? E como que funciona? O prazo prescricional para reparação para reparação do dano é aquele 206, né, do Código Civil, que é o prazo trienal. Todavia, quando se fala de relação consumerista, nós ampliamos esse prazo para 5 anos, que é o quinquenal, né? Há uma discussão se o serviço é prestado pela rede pública, porque aí não tem uma relação de consumo, porque estamos falando de uma prestação de serviço público e gratuito. Então, como não se tem a margem de lucro, então se usa o prazo prescricional de 3 anos. Né? Então há esse debate ainda que não está formalizado no nosso Poder Judiciário. Mas lá a pessoa, ela pode então trabalhar com esse prazo teria que avaliar isso aí, essa situação? Em regra é 5 anos, porque na maioria da prestação de saúde privada, onde se tem um lucro, se invoca o Código do Consumidor. Então vai para 5 anos. E há parte da doutrina e também dos nossos magistrados, da jurisprudência, que entende que, embora seja prestado pela rede pública, nós estamos pagando imposto, então tem uma relação de consumo também, então acaba que alguns jogam também para o serviço público por prazo de 5 anos. Perfeito. Léo, nosso tempo está acabando. Para poder encerrar e de forma bem breve, qual o caminho que o senhor indica a uma família, a uma pessoa, aqueles que são vítimas de algum desses fatos que o senhor tratou aqui hoje? Qual o caminho que o senhor indica para ele procurar e que providências ele deve tomar de forma bem fácil, de fácil compreensão para os nossos telespectadores? Dr. Colemar, como tudo que a gente deve fazer na nossa vida com excelência, é sempre tomar conhecimento do que está sendo contratado, do que está sendo, do serviço de saúde que lhe está sendo proporcionado. Então, sempre conversar bastante com o médico, procurar saber todos os termos, todas as condições, todos os riscos daquele tratamento de saúde que vai ser submetido. E estar sempre em mãos também, sempre em busca dos documentos oficiais que vão guarnecer aquele tratamento de saúde, que é o prontuário médico, na maioria das vezes, ficha de atendimento, receitas, as prescrições que são dadas. Havendo uma suspeita, procura saber, antes de partir para o embate, se realmente aquela conduta médica
foi adequado ou não, para isso daí tem o CRM, pode buscar uma segunda opinião de médico e averiguando que realmente houve um ato ilícito, aí ele buscar o Poder Judiciário para reivindicar a reparação no que couber. Ok, obrigado. Ótimo. Doutor Rafael? Gostaria, na verdade, de agradecer a presença do Dr. Erlon Fernandes, né, que expôs de maneira bastante clara e didática aos nossos telespectadores, e o programa está sempre de portas abertas para recebê-lo numa oportunidade futura. Agradeço em nome dos colegas. Obrigado, Dr. Erlon. Boa noite. Obrigado. Eu fico grato pela oportunidade. Até a próxima. Até a próxima. Uma boa noite.